Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Namastê, Namaskar, Om Tat Sat, Om Namah Shivaya. Estamos aqui novamente para falar agora do signo de Câncer. Os nascidos em Câncer, previsões para o mês de dezembro, agora, 2022. Bom, como eu expliquei e venho explicando, a gente... a primeira carta, geralmente eu falo sobre a vida material, financeira, saúde, finanças, o lado material, e aí a gente vai se utilizando um pouco. Na segunda carta a gente vai falar do nível afetivo, emocional, sentimental, amoroso, o canceriano agora, né, que é tão romântico, né, regido pela lua. O canceriano vai nesse mês de dezembro, as previsões de como ele vai se comportar, afetivamente falando. E a última carta, ela faz uma síntese, falando no geral, das perspectivas, de certa forma fala do espiritual também, do mental, dos aspectos mais sutis, mas meio que eu puxo uma geral, né, com essa tirada de 3 cartas de previsões para o signo de Câncer, né? Então, para você que é de Câncer, tem ascendente em Câncer, tem estélio, um Câncer forte no seu mapa astrológico, vamos lá. Então vamos tirar 3 cartas aqui. E aqui no bolo, na zona da confusão aqui, no meio do baralho. Então, a primeira carta a gente tem o 2 de paus. A segunda carta, né, nível afetivo, o 2 de espadas, né, o dia dos dois, a interiorização, né, de ideias, interiorização de ações. E o 8 de copas, né, a carta do sacrifício, né, que no tarô mitológico a gente vê ali Psique descendo a escadaria, indo rumo ao reino de Hades, indo por tudo ou nada, né, o 8 de copas. Então, a primeira carta, o 2 de paus, é uma carta que fala do momento de, né, paus tem a ver com fogo, tem a ver com iniciativa, tem a ver com empreender, tem a ver com se jogar, né? E o 2 é o momento que a gente está interiorizando isso. O 2 é o momento antes da inteireza, que é o 3. A gente tem o 2, né? O 1 seria aquele estágio onde eu estou inspirando por algo, eu quero empreender uma coisa. O 2 é quando eu interiorizo essa experiência, né? Eu jogo para dentro e trabalho tentando resolver com os meus demônios interiores as questões que eu tenho em relação com aquilo que eu quero empreender, né? A gente está na área profissional aqui. Então é um enfrentamento, um momento de enfrentar dúvidas, né? O 2 sempre ele nos coloca dividido, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço. O paus tem a ver com ação, tem a ver com o elemento fogo, com o elemento de ação. Então caracteriza um momento de dúvida, se a pessoa, o canceriano, vai viver um impasse, uma dúvida, e a dúvida parece que vai ser uma constante, né? Porque até nível afetivo também a pessoa vai estar vivendo dúvida se ela ama ou não ama, se ela quer ou não ficar mais num determinado relacionamento, né? Porque a gente tem o 2 de espadas aqui, né? Então, com o 2 de paus, a pessoa está no momento de interiorização, né? Jogando para dentro e enfrentando ali seus medos, seus demônios, seus anjos, uma batalha ali
né, para se estabelecer se a pessoa quer ou não empreender, quer ou não se soltar mais profissionalmente. Seria um momento onde que a pessoa teve o primeiro impulso, agora ela estaria nesse momento aí equacionando internamente o quanto isso é bom ou não, né? O quanto eu quero isso, né? Ou não, quanto que eu devo investir nisso, se eu tenho as capacidades, se é o melhor momento agora, né? Se agora é que eu devo ousar, que eu devo me jogar, se agora é que eu devo apostar mais e mais a fundo nisso, né? Se agora é o momento, seria mais o momento mais adequado para mim e tudo isso é resolvido, né? Muita gente fala, deixa eu interiorizar primeiro para ver se realmente é isso mesmo que eu quero, se não, o 2 ele atrai medos, se os medos, né, se meus medos não vão ser superiores à minha coragem, se eu realmente tenho, se é o momento certo para isso. Então, um profissional traz um momento de impasse, o 2 sempre é um impasse, mas o impasse para você resolver internamente se você está habilitado ou não, se está pronto ou não para aquilo, se está pronto ou não para tentar o caminho do empreendedorismo, se está pronto ou não para assumir esse cargo que eu estou batalhando, trabalhando, né, me espremendo para isso, né? É difícil, eu estou no mundo líquido há muito tempo, né? É difícil para mim falar das realidades da vida profissional, de quem ainda vive estrutura sólida profissional, né? Ela anda diminuindo, anda meio em extinção, né? O conceito sólido no campo profissional, né? Diferente de como eu vi o mundo nos anos 70 ou nos anos 80, agora as pessoas, né, trabalham durante o dia numa atividade, às vezes até num regime CLT, à noite são DJs, são sushimens, dirigem Uber para ganhar um extra, né? Fazem entrega no Uber Eats, enfim, entram em outros aplicativos para fazer entrega, Magazine Luiza, para ganhar, né? Eu recebi uma encomenda esses dias, um multímetro que eu encomendei para ver se minha placa no computador estava de um dos meus computadores, se ela estava em curto. Então comprei um multímetro, tinha previsão de chegar na segunda-feira, foi entregue no domingo, né? Nesse domingo passado, foi entregue aqui, um cara que faz entregas para o Magazine Luiza, né? Comprei no Magazine Luiza esse multímetro. Então, hoje em dia, todo mundo tem, mesmo você tendo um vínculo sólido, né? Você tem conexões você tem um canal de YouTube, tem algum faturamento nele, você divulga coisas e tenta vender, tem um dropshipping no Instagram, e ao mesmo tempo tem um trabalho do mundo sólido, né? Tá complicado, algumas pessoas já vivem muita gente vive já o híbrido, né? Mistura de uma atividade líquida com atividade ainda do mundo sólido. Então tá mais difícil falar dessa questão, mas traz a ideia de impasse, né? E a pessoa tendo que resolver isso, né? Se faz uma coisa paralela à atividade que tem sólida, se é o melhor momento para isso, se deve investir nisso, se deve investir em marketing de rede, se deve apostar numa coisa paralela ao que já faz profissionalmente, mas o momento de ter que jogar para dentro isso e resolver ali nessa guerra escatológica entre os nossos anjinhos e os nossos demônios, entre os nossos medos, né? O diabo como medo, demônios como nossos medos e as nossas coragens ali se degradando ali numa verdadeira batalha escatológica, mas traz
a ideia de ter que, né, resolver questões internas em relação ao trabalho, aos trabalhos, né? E aí a mesma coisa é vivido também no 2, que é sempre essa coisa da interiorização, vivido no plano sentimental, né? Então a tônica aqui para câncer seria da dúvida, né? Já é um planeta que tem influência lunar, né? E aqui seria a dúvida, ainda mais num setor que é tão premente para o canceriano, que é o setor afetivo, que é o setor emocional. Então a dúvida, a indecisão, o impasse, ficar em dúvida se fica ou não no relacionamento, se tenta algo mais, se tenta usar, se eu estou realmente pleno nessa relação, se eu amo a pessoa com quem eu estou, ou se é só, se eu já estou só mantendo a carcaça, a estrutura, né, o prédio da minha relação já está com as bases para lá de curcomidas, já nem sustenta mais, né, já é tipo os prédios do Sérgio Naia, um deputado falecido que eu tive o desprazer de conhecer pessoalmente, né, eu estava lendo na casa de uma pessoa influente em Brasília, e eis que o dono da casa, né, é uma pessoa muito influente, foi presidente cuidou é o órgão que cuidava das fusões, né, quando a Ambev se fundiu, quando foi criada a Ambev, ele estava cuidando, ele era um chefão, um manda-chuva de lá, e eu estava na casa dessa pessoa e ele estava lá, era amigo pessoal do Sérgio Naia, e eis que foi apresentado e não pude ser descortês, né? Não pude não querer apertar a mão. Cumprimentei o ex-deputado, né? Que construiu uns prédios no Rio de Janeiro com a areia da praia, né? E eu olhando a cara do cara, sabendo quem ele era, né? Sempre gostei de política e sabia quem era o sujeito. E sabia da acusação de que ele usou areia da praia para a construção dos prédios que caíram, né? E infelizmente, quer dizer, ou felizmente, o cidadão já não se encontra mais entre a gente, né? Mas a gente tem aqui o 2 de espadas, né? Que é realmente a carta dessa dúvida, desse conflito interno no campo dos pensamentos, né? Espadas é o elemento ar, tem a ver com o mental, paus é o elemento fogo, tem a ver com ação, com iniciativa. Então a gente tem no 2 de espadas a pessoa vivendo uma dúvida enorme. Às vezes a dúvida se assume ou não um determinado relacionamento, ou a companheira está pressionando e a pessoa não sabe se assume ou não, se tem amor para poder assumir, ou se vai acabar vivendo, né, sendo um namorado de comportamento sinistro, instável, né? Então a pessoa não quer se comprometer e está sendo pressionada a se comprometer e a pessoa não sabe se quer ou não, em dúvida em relação a isso, porque não sabe se tem sentimentos suficientes para poder viver de forma mais plena aquela relação, ou mesmo se a gente se permite ou não, né, um relacionamento, né, uma pessoa interessada, a gente tem uma atração pela pessoa, mas a gente não está tão interessado, será que eu aposto, será que eu fico um tempo com essa pessoa, será que não vale a pena, eu vou ter mais dor de cabeça de tentar investir em ter uma aventura com essa pessoa afetiva do que se eu ficar sozinho e posso conhecer alguém que eu nutra mais sentimentos. Então o 2 de espadas é muito essa dúvida, né, sentimental, né, se eu uma pessoa casada, se eu fico ou não nesse casamento, eu acho que já deu para ti, como dizem os gaúchos, né, deu para mim e tá na hora de eu chispar dessa relação, mas eu gosto da estrutura que a relação me traz, mas já não estou mais tão confortável, você verificando, fazendo um escrutínio
ali sobre seus sentimentos, né? Um verdadeiro escrutínio mesmo sobre se gosto, se não gosto, né? Essa dúvida, né? Em relação aos meus sentimentos, né? Então, a palavra dúvida e incertezas, e sinais de ter que interiorizar isso para fazer um escrutínio interno, tá tanto no profissional quanto tá no sentimental também, né? Onde a razão está predominando. Então, provavelmente o amor já foi, né? O Osho falava muito disso, né? De que quando você começa a falar, né, o copo já entornou, né? Quando você começa a declarar, né, que eu te amo, eu te adoro, você é tudo para mim, é porque o copo já entornou, né? Porque quando você está vivendo a experiência do amor, você quase não tem tempo para definir ao certo, né? Você quase não tem tantas palavras, você quase não busca os recursos racionais para tentar definir ou entender o que você está simplesmente vivendo, porque aquela situação é plena, é maravilhosa. Já quando você já não está, a razão já chegou e o amor já diminuiu, aí você começa a fazer ordenação e ver o quanto você ama, já começa a buscar significado, já começa a dar explicação, né? Quando a razão chega é porque o amor já se esvaziou um pouco, né? Porque quando o copo está cheio, ele não tem nem, né? A razão nem consegue visitar ali, né? Então, se existe a dúvida aqui é porque, pensa bem, porque é muito provável de que já foi, né? O amor já foi e você está apegado à estrutura, está acomodado ali, né? E por fim o 8, né? Sacrifício, né? A vida pede sacrifícios, né? O 8 é o sacrifício, né? A gente tem lá, né? Expliquei e o 8 aqui é a essência, né? Pedindo pessoa interiorizar isso e partir para as decisões, né? Partir para, principalmente no plano afetivo, né? A pessoa sair logo desse impasse e tentar fazer esse escrutínio e se sacrificar, né? O 8 de copas é um sacrifício emocional, que pode ser em diferentes níveis, não precisa ser no nível afetivo, né? Mas a vida pede um momento de sacrifício, de despojamento, né? O 8 de você ir pro tudo ou nada, né? Ou vai, ou até sair dessa, né? Uma vez que os temas foram tão de dúvida, de impasse, de interiorização, de escrutínio interno, né? O 2 está, o 8 de copas, né? Tá tentando diminuir isso, né? Fazendo com que a pessoa saia dessa posição, né? Se decida por algo, né? E vá a fundo naquilo, né? Exatamente como Psique ali desceu as escadarias, né? No tarô mitológico, no 8 de copas, e foi por tudo e nada, né? Vai por tudo ou nada, né? Não fica, né, permanente, não fica muito tempo em cima do muro, né? Senão você vai ficar como a música do Chico, né? O sol já saiu da janela, só Carolina não viu, né? Você vai ficar como Carolina do Chico, né? Que o sol passou e só Carolina não viu, né? Então, para não ficar como a Carolina do Chico, que não viu, é interessante o 8 tá chamando aqui na chincha, para sair, tá bom, você tem o direito de fazer, é preciso haver esse processo, mas não o faça permanente, né? Não faça ad continuum, né? Não faça, né, de forma, não exagera nessa coisa de ficar em cima do muro, quer seja em relação a decisões que você tem que tomar na vida profissional, em relação a decisões que você tem que tomar na sua vida sentimental. Não fica muretando, né? Não fica mureta, né? Eu não sei por onde eu andei, né? Eu já andei muito pelo Brasil atendendo e fazendo feiras místicas e tudo mais. Acho que no Espírito Santo, eu não sei onde que tinha essa expressão, fica muretando, né? Fica aí muretando, ou seja, não fica em cima do muro, não fica
sai, vem, toma uma decisão, aposta nisso, vai fundo nisso, né? O 8 de copas está chamando essa atenção para isso, né? Porque o 8 de copas é uma carta de intensidade, de ir a fundo, de se despojar, de ir por tudo ou nada. Então ele não suporta muito essa muretagem, esse ficar em cima do muro, né? É um chamamento aqui, né? De que um canceriano não fica, né? Tá bom, um tempo de interiorização, de escrutínio interno é necessário para a formulação, para, né, para inteiração, né, que é associada ao 3, o círculo, né. Então é o triângulo, né, o círculo, o triângulo, né, o 3, e que é interação e tal, mas o 8 está chamando para que chegue essa interação, tá bom, não tem sentimento suficiente, então fica um tempo sozinho aí, curta uma solteirice básica, não sei, estou pronto ainda, continua fazendo aquilo que você faz profissionalmente e tenta se preparar mais, ter mais estrutura para sentir menos medo, mas saia de cima do muro, né? Não fica aí muretando, decida, né? Acorda para a vida, né? Não fica aí tão acomodado nessa situação, né, de muretagem. Então essa seria mais ou menos a mensagem, né? Uma vez que está predominando muito essa coisa de ter que fazer escrutínios interiores, eles são necessários em toda atividade. Ela pede o primeiro movimento do desejo, depois a interiorização desse desejo e você balancear ali, e depois você sair para a interação, para o 3 o 3, né, o círculo, o 3, o triângulo, tal, para interação. Mas não estenda isso demasiadamente, né? Essa seria mais ou menos suma uma posição, tenha seu tempo, mas não estenda esse tempo demais, né? Saia do muro, saia de cima do muro. Bom, então é isso aí, canceriano.